Boa tarde, pessoal. 2h05 em ponto, somos 49, atualmente 22 preencheram a frequência. Acabei de postar a frequência novamente e no decorrer da aula eu posto novamente. Lembrando que essa aula está sendo gravada, na sequência eu colocarei no Classroom, como sempre. Nós vamos dar início aqui à nossa quinta aula, né, do quarto bimestre. Nossa penúltima aula, só teremos mais uma aula na próxima terça-feira e na sequência provas, né? Gostaria de lembrar que eu coloquei uma lista no grupo, nas salas de vocês, sobre os alunos que estavam com notas baixas no primeiro e segundo bimestre. Solicitei que esses alunos entrassem em contato comigo. E uma minoria entrou em contato, certo? Por vezes eu sei que até que o aluno não tem acesso, mas alguns têm acesso, têm uma vida virtual, nas mídias sociais e tudo, e não sei por que, por cargas d'água, ele não entra em contato, né? Mas, enfim, a oportunidade que eu estou tentando dar, quem não se abraçar essa oportunidade, infelizmente vai ter que ir para a recuperação no final do ano, ou quem sabe, né, ficar como classificável, certo? Lembrando que o ano de vocês, ano que vem, vai ser muito complicado, né? Que é ano de estágio, apesar de começarmos virtualmente, mas mesmo assim ainda vamos ter algumas problemáticas. Então é bom cuidar logo. Pois não, quem foi que falou? A Yasmin. Então, sobre a frequência, eu acabei de assinar, só que eu botei o número errado. Não, não tem problema não, Yasmin. É só para eu me orientar mais ou menos, porque às vezes eu vou procurar um nome lá no 10 e na verdade tu é o 30. Aí se para me orientar mais ou menos, não tem muita questão. Veja pelo nome mesmo, tá bom? Ei, Ney, você pode enviar a frequência aí do. Você enviou já a frequência ou vai enviar no final da aula de novo? Eu enviei agora. Eu envio já já, que eu vou passar um vídeo para vocês, aí no decorrer do vídeo eu passo, tá bom? Só Beleza. iniciar aqui. Ó, pessoal, hoje já algumas aulas que eu venho falando para vocês que eu pretendia falar sobre esse tema, né, obsolescência. E semana passada nós acabamos decidindo que iríamos antecipar as parciais, né, as bimestrais, aliás. Aí nós perdemos uma aula, certo? Uma semana de aula. E aí eu decidi antecipar isso aqui. Na próxima aula a gente continua falando esse assunto, mas nesse primeiro momento, por que que eu coloquei? Porque isso aí abrange toda a nossa sociedade hoje capitalista, né? E mesmo as sociedades socialistas que se nomenclateiam como socialistas, né? Porque vem a questão do comércio, do mercado, né? Uma alternativa, uma tentativa de fazer com que a população consuma, né, cada vez mais. E a obsolescência, que vem de uma coisa ficar ultrapassada, velha, né, é uma ferramenta, um instrumento para se fazer com que a população, os consumidores, nunca deixem de consumir, né. Hoje agora a bola da vez, né, se vocês pararem um pouquinho para observar, para pensar, quem iniciou com essa lógica desses bichinhos aqui, do jeito que são hoje, com telazinha, touchscreen e tal, foi a Apple, né? E até então não existia. Ela criou o primeiro iPhone e os demais aparelhos celulares são todos, digamos, uma cópia do iPhone, pelo menos a mesma lógica. E a Apple, alguns meses atrás, ela lançou a lógica de vender aparelhos caríssimos, por sinal, né? Que estão beirando a faixa de 12, 13 mil reais, um celular, coisa absurda. Como dizia uma amiga minha, uma falta de absurdo. Né? E o celular vem sem carregador, né? E ontem eu estava navegando, eu vi uma manchete dizendo que a Samsung vai lançar um modelo lá, sei lá, um top dela lá também, que vai vir sem carregador. Ou O seja, S21, pois é. top antes. A Pois... ideia é como se fosse bom isso. Não, pois, mas isso aí, Eles né? acham que isso é, eles acham que isso é legal, vir um celular sem carregador. Não, né? Nem aqueles. Não, é bom Para eles é legal. Então, é a mesma porque vai lógica. ganhar o celular e vai ter que comprar o carregador, quer dizer.
Pois Fica é. demais. E cada vez mais eles estão colocando alguma codificação nos aparelhos que aquele carregador só funciona para ele, né? Do iPhone só serve para ele. Se você colocar, tem aparelhos que se você coloca um carregador, mesmo que seja original, mas de outra marca, ele não carrega do mesmo jeito, ele carrega bem lento. Então, eles estão cada vez criando estratégias para você ter que consumir. E a lógica do mercado é consumir de toda forma. Eles. Ou vocês, será que a gente acredita, nós acreditamos que as coisas se estragam porque não são bem feitas? Um, um fogão se estraga, enferruja, ou uma geladeira enferruja porque não são bem feitos? Não, pelo contrário. Eles enferrujam porque são bem feitos, que eles são bem feitos para enferrujar. É que senão, se um fogão durar como durava antigamente, com a geladeira durava 20, 30 anos, eles não vão vender. Não vão, quem é que vai consumir isso? Aquilo que o senhor já disse, né? Obsolência programada. Isso. Aí, o que é que eu pretendo fazer hoje, né? Eu tenho um vídeo, ele é um tanto quanto longo, mas a gente vai dar uma introdução, falar um pouquinho, muito pouco mesmo, por sinal, e nós vamos assistir o vídeo. No decorrer da aula a gente pode comentar, falar alguma coisa e tal, mas o vídeo vai ficar rolando. Na aula que vem, a gente discute mais sobre esse vídeo, porque ele traz algumas verdades, né? Você pode dizer assim, que às vezes a gente não sabia, a gente não acredita que isso poderia acontecer, tá bom? Mas vamos dar sequência aqui. Na verdade, né, existem umas estratégias, né, de obsolescência, como eu já falei. As coisas não ficam obsoletas simplesmente por ficar. Na verdade, tem uma série de trabalhadores, de engenheiros, que estudam e muito para fazer com que esse produto fique obsoleto de uma forma que a gente aceite. Que essa mesma lógica do carregador, agora a gente está achando estranho, mas daqui 5, 10 anos vai ser comum. Pode ter certeza. Vai ser comum isso aí, porque todo mundo vai aceitando, faz uma zoadinha, mas vai aceitando e por isso fica. Será que você, né, que nós sabíamos que alguns fabricantes planejam produtos para deixarem de ser úteis ou de funcionar em pouco tempo, né? Para quê, mano? Para que a gente compre mais, cada vez mais. Será que realmente um celularzinho desse da gente só dura, a vida útil dele é para ser realmente 2, 3 anos? Será que um equipamento desse de tão alta tecnologia ele não poderia durar uns 10 anos ou mais? Mas não, eles fazem do jeito que depois de 6 meses você já tem que formatar, pelo menos do Android. Depois que formata a primeira vez, eles colocam o espaço de memória interna restrito para justamente você chegar a um ponto que ele está lotado e você não sabe mais o que fazer. Tudo programado. Essa lógicazinha, né? Eu adorei essa chargezinha aí. A lâmpadazinha mangano da lâmpada incandescente, né? Que até pouco tempo aqui no Brasil a gente utilizava, hoje em dia é proibido, né? Não se produz mais, até você encontra nas lojas algumas, mas é proibido. Aí aquela lâmpada fluorescente, né? Portátil, expulsando a lâmpada incandescente, né? Dizendo que ela está ultrapassada. Quanto que nas costas dela já tem a lâmpada LED, dizendo que ela também já está obsoleta. Então, o que é que vai vir depois da LED, né? Então, só alguma coisa que eles já inventaram e estão guardados na gaveta, né? Pra gente ficar consumindo e gastando nosso suado dinheirinho aos poucos. Aí, pessoal, ó, tentem prestar atenção nesse vídeo. Como eu disse, ele é um pouco longo, mas a historinha, a historinha é uma historinha legal. E fala exatamente desse processo de obsolescência. É um vídeo bem, bem informativo. Vou colocar a frequência novamente. Esse é Marcos de Barcelona, mas ele poderia ser qualquer um, em qualquer lugar. O que está prestes a acontecer com ele acontece diariamente em escritórios e casas ao redor do mundo inteiro. Uma parte dentro da impressora falhou, e o fabricante
Manda ele para assistência técnica. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova. Não é coincidência que os 3 técnicos mandaram Marcos comprar uma impressora nova. Se aceitar, Marcos vai se tornar outra vítima da obsolescência programada, um mecanismo secreto no coração da nossa sociedade consumista. Nosso propósito na vida parece centrado em consumir coisas com crédito, pegar empréstimos para pagar coisas que não precisamos. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. Se o consumidor não compra, sabe, a economia não cresce. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. Esse filme vai revelar como a obsolescência programada define nossas vidas desde 1920, quando fabricantes decidiram encurtar a vida dos produtos para aumentar a demanda e o consumo. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Descobriremos como designers e engenheiros forçosamente inventaram novos valores e objetivos. Voltaram às pranchetas e criaram algo que fosse mais frágil. More fragile. They time those things. They time them. So when you finally pay for them, they're used up. Uma nova geração de consumidores começou a desafiar fabricantes. Seria possível imaginar uma economia viável sem a obsolescência programada? Sem o seu impacto no meio ambiente? As gerações futuras não vão nos perdoar. Eles vão fazer cara feia para esse estilo de vida de jogar fora das pessoas dos países desenvolvidos. A conspiração da lâmpada elétrica. A história não contada da obsolescência programada. Bem-vindos a Livermore, Califórnia, casa da mais antiga lâmpada em funcionamento do mundo. Meu nome é Lynn Owens e sou diretor do Comitê da Lâmpada. Foi em 1972 quando descobrimos que a lâmpada pendurada na estação de bombeiros era uma lâmpada diferente. A lâmpada nos bombeiros de Livermore está iluminando continuamente desde 1901. Ironicamente, a lâmpada já durou mais que 2 webcams. Em 2001, quando a lâmpada fez 100 anos, os moradores de Livermore fizeram uma grande festa no estilo americano. Se houvesse umas 200 pessoas, ficaríamos felizes. E acabamos com 800 a 900 pessoas comparecendo. Achamos que ninguém cantaria Feliz Aniversário para uma lâmpada. Bem, achamos que não, mas cantaram. Esta lâmpada era produzida em uma cidade chamada Shelby, em Ohio, em 1895, e montado por moças, cuja foto temos aqui. E por estes cavalheiros, que investiram na empresa. O filamento foi inventado por Adolf Chalet, que o projetou para durar muito. Como este filamento dura tanto, eu não sei. É um segredo dele, que morreu com ele. A fórmula de Chalet para um filamento de longa duração não é o único mistério na história da lâmpada elétrica. Um segredo muito maior é como uma pequena lâmpada foi a primeira vítima da obsolescência programada.
primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía os principais fabricantes na Europa e Estados Unidos, e até alguns em colônias distantes como Ásia e África. En Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Inicialmente, os fabricantes queriam uma vida longa para suas lâmpadas. Sus bombillas. On October 21st, 1871, numerous experiments resulted in the production of a small enigma of comparatively enormous resistance. The filament pneumatic conditions of great stability. A primeira lâmpada comercial de Thomas Edison, à venda em 1881, durou 1.500 anos. Em 1924, quando o cartel Phoebus foi criado, os fabricantes anunciavam orgulhosamente 2.500 horas de vida útil e destacavam a longevidade de suas lâmpadas. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000-Hour Life Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Mais de 80 anos depois, Helmut Hugge, historiador de Berlim, encontra provas das atividades do comitê escondidas nos documentos internos dos fundadores. Empresas como Philips na Holanda, Osram na Alemanha e Companhia da Lâmpada na França. Aqui temos um documento do cartel que diz: a vida média de lâmpada para uso geral não deve ser garantida, publicada ou oferecida por outro valor que não seja 1000 horas. Sob pressão do cartel, membros das fabricantes conduziram um experimento para criar uma lâmpada mais frágil, que viria de acordo com a regra das 1000 horas. Toda a produção era monitorada para que membros do cartel cumprissem. Que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden, und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phoebus forçou suas regras através de uma elaborada burocracia. Membros eram multados pesadamente se suas metas de vida útil mensal ficassem acima do esperado. Aqui temos uma lista de multas de 1929. Era quantos francos suíços as empresas tinham que pagar, por exemplo, quando a vida da lâmpada fosse de 1500 horas. Zum Beispiel 1500 Stunden. À medida em que a obsolescência programada surtia efeito, a vida útil começou a cair. Em apenas 2 anos passou de 2.500 horas para menos de 1.500. Nos anos 40, o cartel atingiu seu objetivo. 1000 horas tornou-se o padrão para lâmpadas elétricas. Eu consigo ver como isso era tentador em 1932. Na época, a sustentabilidade não era nem levada em questão, pois não acho que eles considerassem que o planeta tinha recursos finitos, pois era uma época de abundância.
Ironicamente, a lâmpada sempre foi um símbolo de ideias e inovação, e acabou sendo o melhor e mais antigo exemplo de obsolescência programada. Examples of planned obsolescence. Nas décadas que seguiram, inventores criaram dúzias de projetos de lâmpadas, incluindo uma que durava 100.000 horas. Nenhuma delas chegou ao mercado. Offiziell hat es ja Philips eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. Em Barcelona, Marcos não seguiu os conselhos de trocar sua impressora. Ele está determinado a consertá-la e encontrou alguém na internet que descobriu o que realmente ocorria com sua impressora. It's the dirty little secret of inkjet printers. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement, so I decided to do a little servicing of my own. Hello, Marcus. I got your message. Marcos contatou o autor do vídeo. I looked into it, and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. A obsolescência programada surgiu ao mesmo tempo que a produção em massa e a sociedade de consumo. O dilema dos produtos serem feitos para durarem menos é parte do padrão que começou com a Revolução Industrial, quando as novas máquinas produziram bens muito mais baratos, o que foi ótimo para os consumidores, mas não havia mercado para tantas máquinas e tanta produção. But consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. No início de 1928, uma revista influente alertava que um produto que não estraga é uma tragédia para os negócios. De fato, a produção em massa tornou vários bens largamente disponíveis. Os preços caíram e muitas pessoas começaram a comprar por prazer e não por necessidade. A economia atingia seu auge. Em 1929, a sociedade de consumo emergente parou, quando Wall Street quebrou e jogou os Estados Unidos em uma profunda recessão. Unemployment reached staggering proportions. In 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. As pessoas não mais procuravam por bens, mas por trabalho e comida. De Nova York veio uma proposta radical para renovar a economia. Bernard London, um famoso corretor de imóveis, sugeriu terminar com a depressão fazendo a obsolescência programada compulsória por lei. Era a primeira vez que o conceito era colocado por escrito. Pela proposta de Bernard London, todos os produtos teriam uma vida útil pré-definida, ao final da qual seriam considerados legalmente mortos. Os consumidores os entregariam a uma agência governamental onde seriam destruídos. Ele tentava chegar a um equilíbrio entre trabalho e capital, onde sempre haveria um mercado para novos produtos, sempre haveria demanda para o trabalho e lucro para o capital. Bernard London acreditava que com a obsolescência compulsória a indústria se manteria produzindo, as pessoas se manteriam consumindo e todos teriam empregos. Gilles Slade
foi a Nova York para investigar a pessoa atrás da ideia. Ele queria descobrir se a obsolescência de Bernard London se tratava apenas de lucros ou se tentava ajudar os desempregados. Eu tenho uma foto de Bernard London. Dorothea Weitzner lembra-se de ter encontrado Bernard London nos anos 30, durante um evento familiar. Não me diga qual deles é. Oh, que interessante. Sim, definitivamente ele parece intelectual. Você encontrou Bernard London em 1933? Quando eu tinha uns 16 ou 17 anos. Meu pai tinha um grande Cadillac, que era do tamanho de um Zeppelin. Minha mãe estava dirigindo como uma chofer. Papai estava na frente e o senhor e a senhora London estavam atrás da grande limusine. Papai disse que o Sr. London ia explicar sua filosofia para mim. Era um homem interessante, e ele me disse, em poucas palavras, qual era a sua ideia para reduzir a depressão, pois estávamos em uma bagunça econômica que era pior do que hoje. Worse than today, even. Ele era obcecado por sua ideia, como um artista obcecado por sua pintura. Ele, na verdade, sussurrava para mim no ouvido, com receio de que sua teoria fosse muito radical. Too radical. Na verdade, a proposta de Bernard London foi ignorada, e a obsolescência obrigatória por lei nunca foi colocada em prática. Vinte anos mais tarde, nos anos 50, a ideia ressurgiu, mas com uma mudança crucial. Ao invés da obsolescência forçada, os consumidores seriam seduzidos por ela. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly... Aí eles criaram a obsolescência presumida. Brooks Stevens, o apóstolo da obsolescência programada nos Estados Unidos pós-guerra. Este exuberante designer industrial criou de tudo, de utilidades domésticas a carros e trens, sempre com a obsolescência programada em mente. No espírito da época, os projetos de Brooks Stevens transmitiam velocidade e modernidade, e até mesmo sua casa era diferente. Esta é a casa que meu pai projetou e onde cresci. Quando ela foi construída nos subúrbios, todos achavam que seria nova rodoviária, porque ela não se parecia com uma casa tradicional. Uma das coisas mais importantes que meu pai sempre cuidava em um produto era que deveria haver uma mensagem. Ele detestava produtos que não diziam nada, ou que não criassem algum desejo no consumidor que inspirasse a compra. Unlike the European approach in the past, where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it, and never a chance to renew it. The approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market, and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajava pelos Estados Unidos promovendo a obsolescência programada e, discurso após discurso, sua teoria virou a moda do momento. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Design e marketing seduziram os consumidores a sempre desejarem os últimos modelos. Meu pai nunca desenhou um produto para intencionalmente falhar, tornar-se obsoleto por alguma razão funcional em um curto período de tempo. Ninguém forçava o consumidor a entrar numa loja e comprar um produto. Eles faziam isso por escolha própria. They go in under their own free will. It's their choice. Liberdade e felicidade através do consumo ilimitado. O modo de vida americano dos anos 50 tornou-se a base da sociedade de consumo que conhecemos hoje.
a obsolescência programada, este lugar não existiria. Não haveriam produtos, nem indústrias, nem designers ou arquitetos, nem vendedores, nem faxineiros, nem guardas de segurança. Não haveria nenhum emprego. De quanto em quanto tempo vocês trocam de celulares? Uma vez por ano? Atualmente, a obsolescência programada é parte intrínseca do currículo das escolas de engenharia e design. Boris Knuth ensina o conceito de ciclo de vida dos produtos, um eufemismo moderno para a obsolescência programada. Eu fui às compras para vocês, peguei algumas coisas, uma frigideira, um saleiro, uma camisa, outra camisa. Os estudantes aprendem a projetar para um mundo dominado por um único objetivo: compras frequentes e repetitivas. Vou passar isso e vocês vão me dizer o que acham, quanto tempo levarão para estragar, qual será a sua vida útil. Os designers devem entender a empresa para a qual trabalham. A empresa decide, por um modelo de negócios, o quão frequente querem que troquemos os produtos oferecidos. Portanto, esta aula é voltada para os designers e eles têm que entender e projetar os produtos desta forma, para cumprir exatamente a estratégia do cliente para o qual eles trabalham. A obsolescência programada foi a base do crescimento econômico que o mundo ocidental viveu desde os anos 50. Desde então, o crescimento tem sido o objetivo sagrado de nossa economia. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche é um crítico da sociedade de consumo e escreveu bastante sobre os seus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Durante a última geração, nossa vida resume-se a consumir e contrair dívidas para comprar coisas que não precisamos, o que não tem sentido. Críticos da sociedade de consumo apontam que ela é insustentável a longo prazo, por se basear em uma contradição. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Porque um produto é criado a cada 3 minutos em algum lugar do mundo, isto é necessário. Acho que muitas pessoas veem que as coisas precisam mudar quando os políticos dizem que comprar ou consumir é a melhor forma de movimentar a economia. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Lendo os manuais de serviço de várias impressoras, Marcos descobriu que a vida útil de muitas delas é definida pelos engenheiros desde o início. Eles conseguem isso colocando um chip dentro da impressora. He trobat el xip, que és una EEPROM, que és un xip on es guarda una compta d'impressions. I quan s'arriba a una determinada compta és quan es bloqueja la impressora i deixa d'imprimir.
Como os engenheiros se sentem ao desenhar produtos para falharem? Esse dilema é abordado em um filme britânico de 1951, onde um jovem químico inventa um fio que dura para sempre. Ele acredita que um grande progresso foi atingido. Mas nem todos ficam contentes com sua descoberta. E logo ele se encontra ameaçado, não só pelos fabricantes, mas também pelos trabalhadores, temendo por seus empregos. Isso é realmente interessante e me lembra algo que realmente aconteceu na indústria têxtil. Em 1940, a gigante química DuPont anuncia a chegada de uma revolucionária fibra sintética, o nylon. As mulheres comemoraram as meias de longa duração. Mas a alegria teve vida curta. Meu pai trabalhou na DuPont antes e depois da guerra, na divisão nylon. Ele me contou histórias sobre quando o nylon apareceu e eles tentaram usá-lo em meias. Pediram aos homens da sua divisão para levar as meias para casa para que suas esposas e namoradas testassem. Meu pai trouxe para minha mãe e ela ficou maravilhada com o produto porque ele era muito resistente. Was delighted with the first products because they were so sturdy. Os químicos da DuPont tinham tudo para se orgulhar de seu feito, pois até os homens testemunhavam a robustez das meias. O problema era que elas duravam demais. As mulheres estavam muito felizes pelo fato de que elas não rasgavam. Infelizmente, isso significava que a empresa que produzia as meias não iria vendê-las em quantidade. A DuPont deu novas instruções ao pai de Nicholas Fox e seus colegas. Mandou os homens da sua divisão de volta às pranchetas, para que fizessem as fibras mais fracas e inventasse algo que fosse mais frágil e que rasgasse, para que as meias não durassem tanto. Stockings wouldn't last as long. Os mesmos químicos que usaram seus talentos para criar um nylon durável tiveram que se ajustar e fazê-lo mais frágil. Os fios indestrutíveis desapareceram das fábricas, assim como no filme. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount of that contract we were paid. What will it be? To suppress it. Yes. Como os químicos da DuPont se sentiram ao deliberadamente reduzir a vida de um produto? Must have been frustrating. Deve ser frustrante para os engenheiros ter que usar seus talentos para fazer um produto inferior após trabalhar tanto para fazer um produto bom, mas de certa forma, visto de fora, esse é o trabalho deles. Fazer mais forte, fazer mais fraco, este era o trabalho deles. Make it strong, make it weak, that was their job. Engenheiros enfrentam um problema ético complicado. Esta confrontação com a obsolescência programada faz com que examinem seus mais básicos conceitos éticos. Há uma escola conservadora que acredita em fazer um produto permanente, que nunca estrague. E há uma nova geração de engenheiros voltada ao mercado, que está claramente interessada em fazer o produto mais descartável possível. E este debate termina com a nova geração de engenheiros vencendo. New school of engineers taking over. A obsolescência programada não afeta apenas engenheiros. A frustração do consumidor comum é mostrada no clássico filme de Arthur Miller, A Morte de um Vendedor. Assim como Willy Lomax, tudo o que consumidores podem fazer é reclamar, impotentes. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. Refrigerator. Consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally pay for them, they're used up. Mal sabem os consumidores que, do outro lado da cortina de ferro, nos países do bloco oriental, havia toda uma economia sem obsolescência programada. A economia comunista não era guiada pelo livre mercado, mas centralizada pelo Estado. Era ineficiente e atormentada pela falta crônica de recursos.
Num sistema assim, a obsolescência programada não fazia sentido. Na antiga Alemanha Oriental, a mais eficiente economia comunista, normas oficiais estipulavam que refrigeradores e máquinas de lavar deveriam funcionar por 25 anos. Esta geladeira eu comprei em 1985, na Alemanha Oriental. Tem 25 anos. A lâmpada tem a mesma idade, nunca foi trocada. Também tem 25 anos. Em 1981, uma fábrica de lâmpadas de Berlim Oriental lançou uma lâmpada de longa duração. Eles a levaram a uma feira internacional à procura de compradores do Ocidente. Quando a Alemanha Oriental, em 1981, apresentou esta lâmpada em uma feira em Hanover, nossos colegas do Oeste disseram: "Vocês vão nos deixar desempregados." E nós, engenheiros de Narva, respondemos: "Pelo contrário. Economizando recursos e não desperdiçando tungstênio, nós vamos manter os empregos de todos." Os compradores do Ocidente rejeitaram a lâmpada. Em 1989, o Muro de Berlim foi derrubado. A fábrica foi fechada e a lâmpada parou de ser produzida. Hoje, ela pode ser vista em exposições e museus. Vinte anos após a queda do Muro de Berlim, o consumismo cresce no leste tanto quanto no oeste. Mas há uma diferença. Na era da internet, os consumidores estão prontos para lutar contra a obsolescência programada. O primeiro movimento importante que fizemos foi o filme contra o iPod. Eu estava completamente quebrado após comprar um iPod por $500. E 8 ou 12 meses depois, a sua bateria morreu. Eu liguei para a Apple pedindo para trocarem a bateria e a política deles na época mandava os usuários comprarem um novo. Was to tell their customers to buy a new iPod. Might as well go get a new one. Apple doesn't offer. No. Apple doesn't offer a new battery for the iPod. No. Não era a bateria ter morrido que me irritava, porque no meu celular Nokia a bateria morre e eu compro uma nova. E mesmo em meu laptop Apple, quando a bateria morre, pode-se trocá-la. Mas no iPod, que era caro, quando a bateria morria, você tinha que trocá-lo inteiro. The entire unit. Então, meu irmão teve a ideia de fazer um filme sobre isso. Usamos um gabarito tipo stencil e spray e marcamos todos os anúncios de iPod que achamos na cidade. A bateria do iPod não pode ser trocada e dura só 18 meses. Nós colocamos o vídeo em nosso site ipodsdirtysecret.com. No primeiro mês, 6 semanas, estava em 5, 6 milhões de visualizações e o site foi a loucura. Uma advogada de São Francisco, Elizabeth Pritzker, soube do vídeo e, junto com seus associados, decidiu processar a Apple pela vida útil da bateria do iPod. Meio século após o caso das lâmpadas, a obsolescência programada seria julgada de novo. Quando começamos este litígio, 2 anos após o início do iPod, a Apple já havia vendido 3 milhões de iPods nos Estados Unidos. Muitos dos usuários dos 3 milhões de iPods estavam tendo problemas com as baterias e queriam processar. Um deles era Andrew Wesley. Nós selecionamos, entre os consumidores que nos ligaram, pessoas que fossem representativos em uma ação de classe. A ação de classe é um dispositivo interessante nos Estados Unidos, onde um pequeno grupo de pessoas toma o lugar de um grande grupo para representar-se perante o tribunal. Meu papel neste caso era representar milhares, ou talvez dezenas de milhares de pessoas. O caso ficou conhecido como Wesley contra Apple. Wesley versus Apple
Quando meus amigos e família souberam deste grande processo, acharam que eu havia me tornado um radical. Ou processar, seria o novo Erin Brockovich. Em dezembro de 2003, Elizabeth Pritzker entrou com o caso na corte de São Mateus, a apenas algumas quadras da sede da Apple. Nós pedimos à Apple a documentação técnica sobre a vida útil da bateria do iPod e recebemos uma montanha de dados técnicos sobre o projeto da bateria, sobre os testes, e descobrimos daí que o tipo de bateria de lítio que era empregada no iPod foi projetada desde o início para ter um período de vida útil muito curto. Eu realmente acredito que o projeto do iPod foi intencionalmente feito para ter uma obsolescência programada. Após alguns meses de tensão, as partes chegaram a um acordo. A Apple fez um recall nas baterias e estendeu a garantia para 2 anos. Aos reclamantes foi oferecida uma compensação. Uma coisa que me irrita pessoalmente é que a Apple se autopromove como uma empresa jovem, moderna e de vanguarda, e para uma empresa assim, não ter uma boa política ambiental que permita aos usuários retornar os produtos para adequada reciclagem é contraprodutivo, vai contra a imagem divulgada. Proper recycling and disposal is really counterintuitive and counter to their message. Pessoal, devido à adiantada da hora, falta um pedacinho ainda, faltam uns 13 minutos, mas deixa na próxima aula a gente conclui e continua a discussão. Mas vocês têm alguma coisa a dizer? O que é que vocês acharam até agora desse documentário? A mesma lógica que a Apple está fazendo agora, né, dos carregadores, já fez no passado com relação à bateria, né? É mais ou menos a mesma lógica que se faz hoje. Antigamente, celulares a gente tinha acesso à bateria. Hoje em dia é lacrado, né? Pode até tirar, mas tem que ser um técnico. Não se iludam, isso é proposital, isso não é nada acidental. Como mostrou aí, isso é bastante estudado, né? Tem os engenheiros que estudam isso daí justamente para desenvolver o produto que dure só o tanto que eles querem, né? Tudo pelo dinheiro. Justamente, tudo pelo dinheiro. Nossa, é muito interessante saber que eles estudam para ter um produto com tempo de validade. Aquele da impressora, que é um chipzinho, eu fiquei muito impressionada. Pois é. Tem uma quantidade certa para a impressora parar de imprimir. Muito louco. Pois é. Ainda acontece hoje, né? Por exemplo, se você tem impressora que no cartucho, se você recarregar, ele não aceita. Você tem que trocar um chip também. Que na medida que a carga encerra, você tem que trocar o chip do cartucho também. Tem uma série de outras coisas, né? Eu me lembro que logo no começo ele falou que, se eu não me engano, era 30 e poucos euros para comprar uma impressora nova e 100 e tantos euros para consertar. É invocado. Você vai ver um celular, você compra um celular por R$1.000, você vai trocar a tela é 500. Como é que só a tela... Isso é mais caro. Pois é porque os produtos são feitos para isso, né? Aí, onde é que fica o ambiente, né? Como é que ficam os recursos naturais? Teve um senhor que falou que você imaginar que consumo infinito, né, em um mundo finito, é coisa de pensamento de economista, né? Porque não existe, não tem como você dizer que nós vamos eternamente consumir se a matéria-prima uma hora vai se esgotar. E cada vez mais nós produzimos mais lixo, né? E cada vez mais o lixo é mais tóxico, né? As baterias dos celulares são altamente tóxicas. Tudo, lixo eletrônico é um dos piores lixos que existe, né? E olha que ainda não acabou, ainda tem um restinho aí para ver se ele consegue consertar ou não. Mais alguém, pessoal? Pessoal, Ah. eu fiquei só vendo que aquela lâmpada, né? Ela parece que completou 100 anos, né? Logo no início. Hoje ela tem mais de 100 anos, né? E aí eu fico pensando assim,
nossa, naquele tempo eles conseguiram fazer isso, mas hoje em dia não conseguem descobrir como é que o cara fez, sabe? Ainda tem essa, né? Porque falaram, é o segredo do criador, né, da lâmpada lá, o segredo dele morreu com ele. Mas eu acho que não, acho que de acordo com tanta tecnologia que a gente tem hoje, eles poderiam sim acabar descobrindo como é que ele fez para poder essa lâmpada durar tanto. Eles só não fazem porque não querem. Com certeza, né? Já imaginou, a gente comprar uma lâmpada que dure 100 anos. A gente compra uma lâmpada na vida só. Ou compra todas as lâmpadas da casa na vida e pronto. E a produção vai para onde? Eles só pensam nessa questão do consumo mesmo, né? Você tem que consumir, consumir e consumir, né? Infelizmente. Viu que quando passou ali falando do mundo comunista, né? A lógica era diferente. Os produtos duravam, né? O senhor mostrou uma geladeira que tinha 25 anos e a lâmpada tinha 25 anos também. Hoje em dia, uma geladeira, um fogão não dura 5 anos, já tá, o ferrugem já começa a aparecer, né? É a mesma pergunta que você fez. Será que eles não sabem produzir um equipamento que não enferruje com tanta rapidez? Aí fica essa pergunta aí. É só a gente ficar ciente que é mais ou menos a mesma lógica. Tudo, na verdade, é a mesma lógica. Sempre se coloca os problemas para o consumidor final. Diz, o cara está trocando esse produto, ele pode muito bem segurar mais esse produto, ficar usando mais tempo, mas a sociedade ela acaba impondo a gente fazer isso, acaba a gente, de uma forma ou de outra, vai ter que trocar, vai ter que usar, porque senão você fica excluído, né? É a mesma lógica quando se fala de consumo de matéria-prima, por exemplo, de água. Diz, não, o consumidor final, na residencial, tem que economizar água. Tem, beleza, tem que fechar a torneira, tem que acabar com o vazamento e tal, tomar banho mais curto. Mas o grande problema de consumo de recurso natural não somos nós, consumidores finais. Enquanto uma casa gasta, sei lá, 500 litros de água por dia, uma indústria dessa daí gasta 500 litros em menos de um segundo. E por que não mandam as indústrias reduzir o consumo? Porque a indústria está produzindo dinheiro, vai fazer gerar economia. Então sempre vai quebrar no lado mais fraco, que é a gente. A gente sempre tem que se adequar. E não se iluda, da forma que eu disse no começo, daqui a pouco todo celular vai vir sem carregador. Por quê? Porque eles estão empurrando, o consumidor já está mais adequado, que antigamente, na primeira tentativa da Apple, né, da bateria, os consumidores caíram em cima, processaram. Eu não vi nenhuma reclamação, nenhum processo nos Estados Unidos sobre essa questão do carregador. O Procon de São Paulo que inventou de fazer um processo aí, mas não sei o que foi que deu. Não acaba dando em nada. Então, professor, e se a gente for parar para pensar, é a mesma lógica, né? Porque naquele tempo era a bateria. E aí o carregador serve exatamente para isso, né? Eles já trouxeram isso para a atualidade, pensando que eles já fizeram no passado e não deu certo. Com certeza. Mas de uma forma diferenciada, né? Porque tem gente que não estuda e aí acaba achando que não é a mesma coisa. E é só um exemplo, né? Quantos outros exemplos não existem por aí? Se a gente, por exemplo, vai fazer as compras, os produtos, a gente acaba não observando. Os produtos, eles estão reduzindo de tamanho. Um biscoito que tinha, sei lá, 100 gramas, agora tem 80, e você paga o mesmo preço. E eles nem informam isso aí. E aí a gente vai comprando, vai levando, o tempo vai passando, vai se acostumando, e daqui a pouco eles vão reduzir mais, a gente só pagando mais, e isso tudo é uma forma deles lucrarem cada vez mais. Aí vão com aquela desculpa dizer que é por causa dos empregos, né? Para ter emprego. Não é nada. É porque eles querem lucrar mesmo. Simplesmente. E nós aceitamos. Felizmente. Nós não somos a sociedade do consumo, né? Que o capitalismo prega tanto que a gente seja. E é bom, né? É bom consumir. É quase uma droga viciante você ficar consumindo. É muito bom. Comprar é bom demais. Ruim é pagar, né? Rapaz, tem alguém querendo entrar agora. Sei lá quem é, não conheço não. Pessoal, na próxima aula a gente continua esse assunto e vou fazer alguns questionamentos com vocês para ver se vocês participam mais, né? Que de 60, 70 pessoas, 2 ou 3 falam.
Então, na nossa última aula do segundo ano, vamos participar um pouquinho mais. Para a próxima aula do terceiro ano, né, ano que vem, seja de boas. Bom final de semana para vocês, pessoal. Pois não. Eu achei foi engraçado naquela charge, né? Que era. Eu não sei os nomes, eu sei que era Oi, eu esqueci o negócio que ilumina a lâmpada. A lâmpada, a que eu botei no começo, né? Da incandescente. É, a chargezinha. Ela indo pra fora É. e aquela toda atual, assim, né? Era. Expulsando ela. Era Eu olhei aqui pra minha lâmpada e eu acho que ela é um pouco ultrapassada. Se for ver. Que ela é da redondinha ainda. Uhum. É porque tem a incandescente, né? Muito útil, mas... Não, tem aquela incandescente, né? Que aquela incandescente tem, é a mesma, digamos, é o mesmo estilo daquela lâmpada que tem mais de 100 anos, que tem a partezinha de tungstênio, que ela consome muita energia, pelo menos isso, ela consome energia demais. Aí surgiu a lâmpada fluorescente, a pequenininha, né? Que dizem que ela consome bastante menos, muito menos energia. Aí beleza, aí substituiu. Quando a população está começando a substituir para a lâmpada fluorescente, aí surge a LED. Aí a LED já está querendo empurrar a fluorescente para fora, né? É o que é que vai vir na frente, né? Se a gente até pensar, né, com a velocidade, vocês não pegaram isso, mas eu peguei, né? O surgimento do celular era um tijolão, e 10, 15, 20 anos um celular virou isso aqui. Daqui mais 20 anos, o que é que vai ser um celular, né? Se é que vai existir celular. Hoje já tem equipamentos, né, que já conversam entre eles, né? Deixa só chegar o 5G de verdade. Que o 5G é a internet das coisas, né? Pois não. Sim, quem queria entrar pra falar era eu, que tu expulsou. Eu não sabia quem era. Diz aí, macho, tu entrou agora. Então, É. esse negócio que você falou de 100 gramas foi pra 80 e a gente continua pagando, né? Eu vejo isso muito no chocolate, no mercado, nos Com biscoitos. certeza. Eu pensei que mas os preços não diminuíram também, Não, né? estão aumentando, na verdade. Estão aumentando. Na verdade, assim, quando eles reduzem, quando eles avisam, eles até fazem assim, né, tipo uma promoção, alguma coisa, para enganar os bestas, né? Nós, né? A gente acredita e compra, só que daqui a pouco volta tudo normal, gente. Por isso fica. E a gente vai levando. É igual aquela música, né? Vida de gado, né? Povo marcado, né? Povo ferido. A gente vai levando. Vai seguindo. Mas ele não olha nem pro lado. Infelizmente. A gente acaba se acostumando. Vai na boiada. É desse jeito. Tá bom? Na próxima aula a gente continua esse assunto. É muito legal. Eu gosto, pelo menos. Eu acho que vocês gostaram, porque poucos saíram. É interessante, professor. É muito interessante. Apesar de ser tanto quanto enfadonho o vídeo, mas é interessante. Tá bom? Pois tá. Até a próxima semana. Daqui a pouco eu boto a atividade de vocês. Valeu. Tchau. Tchau, professor.